Science and Technology. Estamos on com mais um Ciência On. Hoje a gente vai falar sobre biofábricas. Eu sou Pedro Altreto e hoje você está de novo, Carl Sagan. Nós somos todos feitos de poeira de estrelas. Eu sou Célio Angolini, professor aqui na UFABC, e hoje eu vou citar Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ô, Célio, essa frase já foi dita no Ciência On mais de uma vez, hein? Não, eu só disse uma vez e tem a ver com o assunto. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o dia ou o horário que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciência On, um projeto de extensão aqui da UFABC que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o cientista. Hoje a gente tem pauta do professor Célio Angolini. Ô Célio, quem você trouxe sobre o que a gente vai falar hoje? Oi Pedro, como você comentou, a gente vai falar um pouquinho sobre biofábricas e um pouco da linha de pesquisa do nosso convidado. E a gente chamou então o professor Wagner. Ele é bacharel em Química pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, USP. Mestre em Ciências Farmacêuticas e doutor em Ciências pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, USP também. Tem experiência na área de bioquímica, biologia molecular e biotecnologia de plantas e micro-organismos. Ele fez um pós-doutoramento no Laboratório de Micro-Organismos da FCFR-USP, no Laboratório de Genoma Funcional do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas e no Laboratório de Fisiologia e Biotecnologia Vegetal da Universidade da Califórnia, Davis, Bloom-Wald Labs. Depois você me corrige se eu estiver errado aí, Wagner. E no Rothamsted Research, na Inglaterra. Ele foi pesquisador colaborador da Embrapa Agroenergia, onde também desenvolveu projetos relacionados ao melhoramento genético de cana-de-açúcar, produção de etanol de segunda geração, resistência a estresses abióticos em plantas. E atualmente ele é professor aqui também da UFABC, do CCNH. Bem-vindo, Wagner. Muito obrigado, Célio. Obrigado, Pedro. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite nesse, que já é um podcast de muito sucesso aqui entre os nossos. E fora daqui também, que eu já tenho conhecimento. Muito obrigado pelo convite. Ô Wagner, a gente sempre começa o programa pedindo para a pessoa falar de onde ela veio, né? Eu vou tentar chutar aqui. Você é de Ribeirão Preto ou não? Olha, não sou, tá vendo? Eita, que eu tenho errado. Da formação. Eu sou de Santos. Olha só, o que você foi fazer lá? Pois é justamente isso, né? Eu vou ser bem sincero com vocês. Por que não prestou a USP de São Paulo como primeira opção? Porque a nota de corte era mais alta. Aí eu coloquei como primeira opção a USP de Ribeirão Preto. Não estava confiando muito no meu taco e aí acabei passando. Tive a nota de corte para outra, mas acabei passando em Ribeirão. Fui visitar o campus durante a matrícula, adorei. É lindo lá. Eu adorei ficar por lá, né? Tanto é que fiz mestrado, fiz doutorado, tudo lá, pós-doc. Caramba, e você morava onde lá? Eu morava pertinho do campus da USP de Ribeirão, no Monte Alegre, um bairro chamado Monte Alegre. Um bairro vizinho ao campus da USP Ribeirão Preto, quem conhece lá. Então não pegava muita carona lá, porque a cidade que eu mais peguei carona na minha vida foi lá. Não, eu só andava a pé, eu ia a pé pro campus, praticamente durante todos esses anos que eu morei por lá. E lá tem um shopping que é o mais curto, que é o Santa Úrsula. Aquele shopping é bem pequenininho, mas eu adorava ele ser vertical, eu sempre tinha alguém tocando piano, né, lá embaixo. Isso, ele é no centro, né, de Ribeirão, os outros são mais afastados, assim, os grandões são mais cidades. Assim. Não, eu passei as minhas férias de junho e julho, eu fazia iniciação científica lá na faculdade de Físico-Química, Física e Química da USP, o Fernandinho Barroso. Sim, amigo meu. Tá zoando? Verdade, né? Você tá zoando. Eu fui aluno de C dele. Então. O Fernandinho, inclusive, formado lá na Unesp Bauru. Então, Wagner, então você é mais uma das pessoas, porque a gente tá com um programa que saiu aí, o pessoal já deve estar ouvindo aí sobre uma professora que também cresceu na praia, então você cresceu na praia. Cresci na praia. Eu passei na USP em Ribeirão, eu tinha 19 anos. Morei 19 anos em Santos. Bastante. E como que nasce o desejo para ser professor? Como que você era como criança ou na escola? Rapaz, eu vou falar para você que eu não tinha essa aspiração, sinceramente. Nem de ser químico, a priori, né? E nem de ser professor. Isso foi nascendo
partir do momento que eu fui tendo contato mais com a ciência, com a academia, mas lá atrás eu não me imaginava químico, não me imaginava cientista também. Eu queria ser médico, sempre gostei de biologia, né? Uhum. Só que aí fui fazer um técnico em análises clínicas. Meu ensino médio foi um ensino técnico em análises clínicas. E aí eu trabalhei dentro de um hospital, estagiei dentro de um hospital e comecei a ver umas coisas que me fizeram perder o interesse por esse negócio de medicina, na verdade. Veterinária e qualquer coisa do tipo. Vi que não era muito aquela minha praia. Gostei do ambiente de laboratório. Né? E aí foi aí que eu me interessei por laboratório em si. E comecei a pensar em outras coisas para fazer. Foi quando me veio ou farmácia ou química para prestar. E aí eu amadureci essa ideia durante o meu ensino médio e acabei prestando química. Prestei farmácia também em Santos. Passei numa particular, mas preferi fazer química em Ribeirão Preto. E hoje você mora onde? Eu moro em São Bernardo. Ah, tá bom. E na família, assim, você tinha alguém que te dava orientação para ir para essa área de pesquisa também? Algum exemplo ou não? Quando você resolveu, foi... Não, a minha família é interessante, eu me orgulho até bastante disso. Eu sou o primeiro a ser formado, né? Na universidade. Minha família não é pequena, é uma família grande, mas é uma família que vem de uma condição financeira, né, não tão abastada. Então, eu fui o primeiro a ter oportunidade realmente de estudar, fazer um ensino médio um pouco mais forte, poder passar no vestibular e me formar. Então, realmente, essa coisa eu fui criando sozinho, né? Eu não sei te explicar de onde que vem, né, essas coisas. É bem interessante porque você é um rapaz da praia, mas acabou trabalhando com o campo, né? Normalmente a gente vê as pessoas que são mais do campo, né? Eu sou da região de Ourinhos, é o pessoal mais de lá que gosta mais dessa área de agro, né? Essas coisas, né? Você fez o contrário, né? Isso é bastante incomum, né? O pessoal não zoava você, alguma coisa assim, ou não? Totalmente. Em Santos zoam até hoje, inclusive meu sotaque, que eu misturo um sotaque santista misturado com, eu falo bão, com mineiro, com um sotaque do interior, lá de Ribeirão, e o pessoal sempre me zoou muito. Em Santos, a gente era do rock, né? Ou do samba. E não tinha muito sertanejo na minha época, com 19 anos, não tinha muito disso. Em Ribeirão Preto era só sertanejo, então eu vinha para Santos, ficava cantando sertanejo, meus amigos me zoavam, assim, absurdamente. Então é verdade, isso é interessante, realmente. Eu saí da praia e fui para o campo. Quando eu fui, a primeira feira agropecuária que eu fui em Ribeirão Preto, aquela feira que é enorme, né? Show, eu nunca tinha visto um porco na minha vida. Parece eu nessa época também. Quando eu fui na AgriShow, que me apresentaram um porco, era um porco enorme, parecia mais um boi do que um porco, e ele era todo malhado. E eu falei, mas pô, cadê aqueles porquinhos rosa? O porco não é rosa, sabe? Aqueles porcos de desenho que a gente imagina. Aí o pessoal de Ribeirão é que me zoava, né? Lá o Santista, Caiçara, que nunca viu um porco. De São Paulo. Não, mas essa coisa de animal, que eu vim da roça praticamente, né? Eu achava muito estranho quando eu conversava com as pessoas. Nossa, eu nunca vi uma vaca, eu nunca vi... Eu falei, mas como assim? Que é uma coisa que eu via desde pequeno, então para mim era natural. A gente é zoado, né? Tem o contrário também. Você viu o mar, né? Eu morei com um mineiro que eu levei, trouxe ele para Santos, né? E não é lenda urbana, não. A gente chegou 2 horas da manhã em Santos, ele fez questão de passar pela orla, descer do carro, ir até o mar, pôr a mão e experimentar para ver se era salgado mesmo. Mas é óbvio. Acho que todo mundo faz isso, né? Eu não consigo ir pra praia, eu tenho até raiva da pessoa que fala que vai pra praia e vai pro hotel, vai pro apartamento, antes de passar e dar um oi pro mar. Primeiro mar, né? Mas atazanou a nossa vida. Não, cara, mas é 2 horas da manhã já, vamos amanhã você vê. Não. Agora você é do campo, então. Eu plantinha de laboratório. Quando eu trabalhei na Embrapa, com os agrônomos... tem a piada. Tem o editor, que é agora o Lucas, adora tirar sarro, né? Agora. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não, você agora é de São Bernardo do Campo. Aí, o Lucas, a sua piada. Isso era uma piada? Era uma piada. Então, Lucas, adiciona umas risadinhas aí, já que não teve.
Não, é verdade. Porque do campo a gente não é, né? Eu sou zoado por agrônomos também, né? Tu fica com essas plantinhas de laboratório. Mas então vamos falar de um tema que eu não tenho a mínima ideia sobre o que é biofábricas, fábricas biológicas, se é a mesma coisa ou não, logo depois da vinheta do Lucas Alexandre. Bacana. Então, Wagner, para a gente começar falando um pouco sobre o assunto, eu queria que você explicasse para a gente o que é uma biofábrica e especificamente uma biofábrica verde, né, que é um adjetivo extra ali da biofábrica. Então, Célio, biofábrica ou fábricas biológicas, como o Pedro falou, um nome bastante sugestivo, né? Basicamente são organismos vivos que produzem para a gente, que podem produzir para a gente compostos de interesse comercial. Comercial, seja isso aplicado para a indústria têxtil, para a indústria de cosméticos, indústria sucroenergética, que é o que a gente faz aqui no laboratório, tenta fazer, indústria farmacêutica, né, utiliza muito biofábrica, e essas biofábricas, esses organismos podem ser bactérias, fungos, leveduras, e no caso das biofábricas verdes, obviamente as plantas e as algas, né, que estão dentro desse contexto de biofábrica verde. As plantas, aliás, antes de qualquer coisa em laboratório, em pesquisa científica, as plantas naturalmente são biofábricas, né? Os compostos que a gente utiliza aí como fármacos, eles são, né, inspirados em compostos que as plantas produzem. Então, as biofábricas verdes, classicamente, por natureza, são as plantas. Tá, mas tem outra cor para biofábrica? A gente pode falar que existe biofábrica cinza, alguma coisa assim? Biofábrica, eu acho que verde que a gente fala que são organismos que fazem fotossíntese. Né? Então, tá, entendi. Biofábrica verde é a cor da planta, a cor da alga, organismos fotossintéticos, eu não sei. Existem fungos de diversas cores, né? Existem bactérias de diversas cores, então acho que a gente não consegue falar biofábrica cinza, biofábrica preta, não sei. É que para os outros, acho que eles não dão cores, né? Eles só usam verde para diferenciar desses que são fotossintetizantes para os demais. Né? Exatamente. E se você está numa fábrica, então, né, cuida com as plantinhas, então você trabalha então com algum tipo de modificação nessas plantas, né? Quais são as vantagens e riscos de você modificar? Não necessariamente a gente trabalha com modificação, né? Às vezes você pode otimizar um processo que já existe na planta, ou na bactéria, na levedura, e você utiliza isso, você só escalona isso com um processo industrial, né? Ou você modifica não o organismo propriamente, você pode modificar o meio onde ele cresce. Então você pode pulverizar, por exemplo, algum composto na planta que faça ela superproduzir determinada substância que você tem interesse. Por exemplo? Ou você está trabalhando com cultura celular, né, bactéria, levedura, fungo, mesmo cultura celular de plantas, você pode colocar um composto no meio de cultura, né, que a gente chama de elicitor, e esse composto vai promover o acúmulo de alguma substância de interesse. E você, claro, pode fazer as modificações que a gente faz, né, costumeiramente, que são as modificações genéticas. Não, isso é muito legal, Wagner, porque quando você fala de modificação, eu sempre penso nessas modificações genéticas, né? Mas esse tipo de... Você tem algum exemplo desse tipo de você fazer uma planta super produzir alguma coisa? Sim, a gente tem vários exemplos, né, Pedro? Hoje em dia são coisas que tem muita coisa sendo produzida a partir de plantas. Primeiro um composto muito clássico que é produzido através de cultura celular vegetal é o Taxol. Se eu não me engano, é esse o nome. Taxol, que é um anticancerígeno. Gente do céu, é exatamente com isso que eu trabalhei com o Fernandinho Barroso, só para te avisar, pode continuar. Aquele pessoal do Fernando lá faz muita fitoquímica, aliás. Isso, né? Isso aí, vamos. Muita fitoquímica. Então, o Taxol ele foi descoberto em plantas e desde então, até hoje, se pesquisa uma forma de se superproduzir Taxol, tanto por engenharia genética quanto por elicitação, através de meio de cultura, pulverização. Eu não lembro a planta de onde vem o Taxol, mas eu sei que ele é um dos compostos clássicos que a gente cita quando a gente fala de composto de interesse farmacêutico.
O Taxol é um dos remédios que é usado para o tratamento do câncer, né? Tem uma interação com uma proteína chamada tubulina que ajuda que promove o crescimento, né? Isso, ele interrompe isso, né? E interrompe as células cancerígenas de se proliferarem. Uma curiosidade que veio agora, assim, quando a gente fala de vamos dizer, exploração comercial, né, de produtos de origem animal ou coisas do tipo, a gente sempre tem aquela questão de pensar no cuidado do animal, se ele está sendo bem tratado, enfim, todas essas coisas que, inclusive, depois tem o pessoal que briga e tal, do direito dos animais e tudo mais. Quando a gente fala de plantas e micro-organismos que são seres vivos, tem essa questão? Você sabe falar um pouco disso? Não, coitadinho das plantas, não tem protetor das plantinhas, não. Não tem. O que a gente tem a discussão vai por outro lado, né? A planta, o que a gente costuma dizer é que quando você vai explorar esse universo em plantas, é melhor que você explore plantas que não têm interesse alimentício, né? Ou que você aproveite não a parte alimentícia, por exemplo, não aproveite o grão do milho, né? Que o grão seja destinado para alimentação, mas o resto da planta, se tiver algum potencial de interesse industrial, que seja aproveitado o resto dessa planta, né? É justamente para você não ter que ampliar uso de terra, uso de água. Então, a discussão em relação às plantas é mais voltada para o meio ambiente, mais voltada para a sustentabilidade do que propriamente para o bem-estar do próprio organismo, coitado. Apesar de ter muita gente estudando eletrofisiologia, tem gente que afirma que a planta escuta música, que a planta escuta som, e que tem uns mais loucão aí que diz que planta sofre. Eu não tenho opinião formada em relação a isso. Se eu tiver que opinar, eu falaria que não tem sistema nervoso, planta não sente dor, não sofre, né? Sente vibrações, eu acho que ela sente vibrações. Que se a gente for pensar, ela vai ter uma resposta química lá, né? Mas aí se isso pode chamar de dor, como a gente entende dor, né? Aí já é... Dor mesmo pressupõe um sistema nervoso, né? Sim. E o que a planta realmente não tem. Quando você fala em modificação genética, você podia só explicar para o pessoal, né? É só por cruzamento mesmo que se faz modificação genética? Como que se faz modificação genética numa planta? Essa pergunta é excelente. Existem, né, basicamente, hoje, 2 tipos de modificações ou melhoramento genético. Então, um é um clássico que a gente faz, o homem faz. Aliás, a civilização nasceu por conta disso, um cruzamento entre a mesma espécie. Então, lá atrás, você tinha um milho que era uma espiguinha piquititica, de repente o cara notava que no meio delas tinha um milho lá, uma planta que tinha um milho um pouco maior. Aí cruzou um com o outro e verificou que saiu um milho lá, uma espiga de tamanho médio, 1 milhão. Então, aí... Outra piada que o Lucas pode fazer, colocar uma risada agora. Essa percepção fez com que os homens, né, os primitivos lá, começassem a fazer esses cruzamentos, e daí nasceu a nossa civilização. Nasceu através da agronomia, através do melhoramento genético, que hoje a gente chama de melhoramento genético clássico, que é o cruzamento aí entre variedades. E agora, mais recentemente, fim da década de 70, para cá a gente tem o melhoramento genético através da tecnologia do DNA recombinante, que aí você utiliza técnicas de biologia molecular para poder fazer melhoramento genético pontual nas plantas. Porque o melhoramento genético clássico, você cruza uma variedade com a outra, toda a carga genética de uma vai ser cruzada com a outra, então a progenie, né, os filhinhos vão herdar toda essa carga genética. E você não sabe muito bem o que vai sair dali. Você imagina o que vai sair dali, né, mas você não sabe muito bem. Já o melhoramento genético por transgenia ou por tecnologia do DNA recombinante, a gente escolhe um gene. Eu quero esse gene aqui que seja modificado. E todo o resto, a gente quer que fique do jeito que está. Então, a grande diferença entre o melhoramento genético clássico e o melhoramento genético por tecnologia do DNA recombinante é essa. É que você é pontual, né? Você escolhe o que você quer direto ali. Você sabe uma coisa, só uma dúvida que eu tenho, o Wagner, e daí pode ser aquelas coisas de gente doida, né? Uma vez fui prestar vestibular, até caiu o termo dos transgênicos, né?
O meu maior receio, daí você pode falar que se é um receio idiota ou se tem algum fundamento. Pode falar que é idiota. A gente tem aqueles pinheiros que o pessoal chama de deserto verde, né? Que você tem grandes... Ali não tem nenhum ser vivo, só tem muita planta, mas ser vivo nenhum consegue se desenvolver lá. Quando você modifica uma planta, há algum estudo mostrando que isso não afeta o ecossistema? Por exemplo, da abelhinha não gostar mais da planta, da formiguinha não gostar mais da planta, tipo, nada mais ali, já que não cresce o fungo, do fungo que alimentar tal coisa e assim por diante. Isso é estudado ou não? Se a planta não mata o ser humano, já tá bom. Não, pelo contrário, isso é estudado, muito bem estudado, e a liberação de uma planta transgênica para o mercado, hoje que a gente fala de plantas transgênicas, são essas plantas que são essas plantas alimentícias que as grandes multinacionais é que conseguem produzir. Antes de ser liberado para o mercado, isso passa por questões regulatórias seríssimas e muito detalhadas e custa muito, muito, muito dinheiro. Então você passa por questões regulatórias desde se isso é alérgico a seres humanos ou a animais, e você passa por questões ambientais também, onde essas coisas elas são plantadas em regiões fechadas, você tem que controlar o nível de pólen que essas plantas produzem, controlar o ambiente onde ela está, e fazer um estudo de ecossistema. Claro que é um estudo mais fechado, claro que você não sabe o que está acontecendo, você não pode soltar isso no ecossistema, né, numa unidade de conservação, mas essas coisas elas são estudadas dentro das medidas regulatórias que cada país impõe. A gente aqui, através da CTN-Bio, né, que é a Comissão Técnica Nacional em Biossegurança. Sem passar por esses estudos, nenhuma planta transgênica é liberada no mercado. E de onde você acha que, assim, quando a gente fala em transgênicos, né, que é o termo que o pessoal está mais acostumado, até dessas modificações genéticas em plantas, geralmente é um termo que é ruim, né? O pessoal associa com uma coisa ruim, que é uma planta que, como o Pedro falou, vai matar, vai criar algum mutante, alguma coisa. Você sabe de onde veio essa associação? Se foi alguma coisa de marketing, enfim? É um assunto sensível, né? De se colocar. Eu ia ser leviano se eu soubesse, falasse para você, veio de tal lugar. Uhum. Sempre existiu, sempre vai existir gente que é contra novas tecnologias. As pessoas têm razão até, porque é uma coisa, tudo que é novo assusta. Sim. E os transgênicos lá atrás assustaram. Né? O transgênico a ser lançado foi em 1994, tomate nos Estados Unidos, e essas coisas assustam. Transgênico, o nome assusta. Então, as pessoas que lidavam com o meio ambiente e que eram contra essa tecnologia começaram essa luta, né, para dizer que os transgênicos não prestam. A minha percepção é que a grande maioria das plantas transgênicas hoje lançadas por essas multinacionais são plantas resistentes a herbicidas, que são venenos. Uhum. E que são usados indiscriminadamente por grandes produtores. A gente sabe disso. Começo a entender agora. Exatamente. Então, o que a gente precisa, e que é fundamental dessa nossa conversa, mostrar para o público o que a gente precisa separar, a ciência dos outros assuntos. A transgenia é uma aliada. O primeiro tomate a ser liberado transgênico, ele não tinha nada a ver com herbicida, ele era um tomate que ele tinha mais tempo de prateleira. Então ele conseguia resistir mais às oxidações, né, às intempéries aí do transporte. Só que depois a grande maioria das culturas que vieram a ser lançadas depois, elas são resistentes a herbicidas. E realmente, esses herbicidas podem fazer muito mal, né, ao ecossistema, principalmente se utilizados de maneira que não está lá no manual. E a gente sabe que muita gente utiliza de maneira errada. E, obviamente, que você contamina todo o ecossistema, contamina solo, isso é lixiviado, contamina rios. E isso é um fato. Então, as pessoas se utilizaram desse fato, principalmente, para demonizar as plantas transgênicas. Agora, quando você tem uma planta transgênica que é resistente a um determinado patógeno, por exemplo, você reduz o nível de herbicida que você precisa aplicar no campo. Então, assim, é aquele negócio, né? Tudo precisa ter um equilíbrio. É aquilo, né? A tecnologia está aí, mas às vezes o pessoal usa para não tão bem, né? Tá na moda, Oppenheimer, né? Não tá na moda o filme do Oppenheimer, a tecnologia maravilhosa nuclear que foi utilizada, infelizmente, para matar milhões de pessoas. Sim. É isso, a tecnologia é isso. Ô, Wagner, falando especificamente da sua pesquisa, né? Com o que você trabalha, né? Você trabalha com modificação de parede celular, é isso? É isso, exatamente. E o que é isso? A parede celular
é um envoltório presente em células vegetais. Fungo também tem, algumas bactérias também têm parede celular. Eu não sei se todo mundo já escutou falar, o nosso público não sei como é que é, mas existe a membrana plasmática, né? Acho que todo mundo que sabe que a célula é uma membrana plasmática. No caso das plantas, além da membrana plasmática, existe essa parede celular. Envolve a célula e é uma camada a mais de proteção para a planta, por exemplo. Essa parede celular ela é composta principalmente por açúcares e por lignina, que é um polímero. Uau, é um polímero que não é um açúcar, mas é um polímero que confere a rigidez à célula vegetal. Então, por exemplo, o tronco de uma árvore é muito rico em lignina. Então, a rigidez do tronco é principalmente devido a essas estruturas na parede celular. E desculpe a ignorância, mas a célula vegetal é muito maior ou do mesmo tamanho de uma célula animal humana aí? Depende da espécie, né? Células vegetais depende também do tecido onde ela é encontrada, né? Da fase de desenvolvimento. Ela pode ser bem grande, ela pode ser menor. Existem milhares de tipos celulares dentro de uma planta. Então, ela, dependendo de onde ela está, ela pode ser maior ou pode ser menor. E a parede celular também é importante para esse crescimento da célula vegetal. Quando quando ela é muito jovenzinha, a planta, a parede celular, ela é frouxa, ela é mais afrouxada para permitir que a célula se alongue. A partir do momento que a planta vai crescendo, vai se maturando, essa parede celular vai ficando mais rígida e a célula vegetal ela para de crescer. Então, ela também permite o crescimento vegetal. A parede celular também é importante contra ataque de patógenos, né? É uma barreira contra patógenos. É uma parte fundamental da planta e a gente pode fazer modificações na parede celular para diversas aplicações. Por exemplo? Por exemplo, para melhorar o ataque, né? Melhorar a defesa da planta contra o ataque de um patógeno, melhorar a flexibilidade dessa célula vegetal em relação à turgescência, que é o inchamento celular. Isso acontece em plantas que estão respondendo a estresse hídrico, né? Estresse por água, estresse por sal. E a gente pode também mexer na parede celular para diminuir a rigidez da parede. E aí a gente entra mais num tópico, está mais voltado mesmo para a nossa linha de pesquisa, que é afrouxar a parede celular para acessar a celulose da parede para a gente poder produzir bioetanol. E aí essa é uma conversa um pouco mais complexa, um pouco mais difícil de visualizar, um pouco mais abstrato para quem não conhece muito bem a composição química da parede celular. Mas aí você vai produzir mais etanol, então, dessa planta. Vai ficar mais fácil tirar o etanol dela. Da biomassa vegetal. Quando a gente fala em etanol, a gente tem o etanol de primeira geração, que acho que todo mundo conhece, que vem lá do caule da cana-de-açúcar, do suco, né? Caldo de cana. Pega aquele caldo de cana, rico em açúcar, principalmente glicose, tá? Quando a gente está falando em açúcar, aqui está falando de glicose. Você pega, a usina pega aquele caldo, joga num tanque com leveduras, a levedura usa essa glicose como alimento. Em condições sem oxigênio, um subproduto dessa utilização é o etanol. Agora, tudo aquilo que sobra dessa produção, que é o bagaço da cana, a palhada, né, as folhas que ficaram, pode ser utilizado para a produção de etanol também. E aí é o que a gente chama de etanol celulósico, ou etanol de segunda geração. E aí esse etanol é o etanol da biomassa. Para usar essa biomassa é que a gente precisa de modificações na parede celular. E aí, só para complementar para quem não lembra, né, Wagner, a celulose é um polímero de açúcares, né? Então a gente consegue quebrar esse polímerozinho para poder produzir esse etanol de segunda geração. Perfeito, um polímero de glicose, né? De glicose, de glicose, que é o açúcar fundamental para a levedura poder produzir o etanol. Se você pensar na parede celular como um sanduíche, um pão de forma, então a gente teria o pão de forma sendo a lignina, que é o polímero fenólico. Aí a gente poderia colocar a celulose como uma fatia de queijo, vamos supor, tá? E em cima dessa fatia de queijo, salame, se a gente, né, pensar num salaminho, seria ainda a hemicelulose, que aí é um outro tipo de polissacarídeo, tá? São açúcares também, mas não é só glicose. Então, se você pensar que a levedura precisa acessar a glicose que está lá no queijo, é muito difícil para ela, né? Então, o que a gente tenta fazer no laboratório é modificação genética em genes que são responsáveis pelo pão, tá? Por biosintetizar o pão, a camada de pão. E a gente tira um pedaço do pão, vai tirando um pedacinho do pão. Faz uns buraquinhos. Faz uns buraquinhos no pão, isso. Tira um pouquinho de salame também.
E Porque a cana vai ficar mais mole, então? a gente não quer que ela fique frouxa, mole, tá? Isso, mas ela vai ficar... A Vai ser mais parede- fácil chupar a cana, então. A parede celular fica mais acessível, vamos dizer assim. Aliás, Legal. uma contraindicação de modificação genética na parede é justamente a planta ficar mais mole. A gente chama isso de lodging, ela pode tombar. Então precisa ter cuidado como é que você mexe na parede celular. Caramba, uma série de piadas me ocorreram agora, mas vou guardá-las só no próximo programa. Vai lá, sério. Pedro. Chupa que a cana é doce, meu filho. Mas tem o negócio da grama também. Tem que falar do negócio da grama. Eu lembro de ter visto, Wagner, não lembro agora se foi você que fez exatamente ou se foi em alguma palestra, mas que eu vi alguns trabalhos que mostravam que, por exemplo, mexendo nessa parede celular, a gente consegue, em algumas gramíneas, deixar ela mais digesta, que favorece a alimentação do gado. Então tem várias... Sim. Assim como ela fica mais digesta para as leveduras, né? Vamos dizer assim, digestas, entre aspas, para as leveduras, para a produção de bioetanol, a lignina é extremamente indigesta para o gado. Extremamente indigesta. O gado também quer a glicose, né? Todo mundo quer a glicose, a fibra da celulose, né? A balinha. A gente sabe que fibra é indigesto, né? É difícil de digerir. Agora, você imagina o gado comendo aquele pasto com aquele monte de lignina ali. Então, é extremamente indigesto para o gado. Ele solta aquele monte de bufa. Olha. Quando está comendo pasto, o que bufa de gado tem em quantidades astronômicas? Metano, né? Metano, que é extremamente, né? Caramba, isso é legal, hein? Global. Exatamente. Então, quando a gente faz essas modificações, além de destinar para o setor sucroenergético, que é o setor de produção de etanol, a gente pode destinar também para o setor de pecuária, né? Para alimentação do gado, para diminuir aí essas bufas dos gado, quem sabe diminuir a liberação. Efeito estufa. Mas isso já tem alguma graminha que os gadinhos já estão comendo? Já tem algum estudo ou ainda está bem... Só para o pessoal entender, tanto a cana quanto a grama, isso já está em escala comercial ou ainda está em escala de pesquisa? Olha, Pedro, modificações genéticas por tecnologia do DNA recombinante para digestibilidade em gado, eu desconheço. Agora, já tem, sim, por melhoramento clássico, tá? Então, o pessoal mistura também uma farinha junto com a grama, tá? Para dar para o gado que melhora. Existem outros processos que eles já fazem, né? Os pecuaristas já fazem, mas através de modificação genética por transgenia, que eu saiba, ainda não. Está incipiente. Até porque a gente ainda tem que conhecer quais genes a gente pode modificar nesses pastos. Esses pastos, braquiária, pânico, são plantas que são dadas para o gado, né? Elas são pouco conhecidas do ponto de vista genético, né? Genoma, os genes que compõem essas plantas. Não tem o genoma mapeado ainda. Exatamente. Agora o milho, né? O milho também é dado e a gente já conhece alguma coisa, já tem. Então, alguns milhos mais, né, que possuem uma maior digestibilidade já são fornecidos para o gado, sim. E, Wagner, você falou lá, né, dos vários tipos de processo de melhoramento genético. E aí tem um que a gente vê de notícia, né, e o pessoal que nos ouve deve ouvir bastante, que é o CRISPR-9. É isso, né? Cas9, CRISPR-9. CRISPR-Cas9. É um processo de melhoramento genético, né? Você pode falar um pouquinho, rapidinho, por que ele tá tão na moda assim? Aliás, é uma das pautas que o pessoal do Ciência 1 mais pede pra gente fazer, que a gente nunca fez. Olha lá. Eu vou me atrever aqui a falar, tá? A gente trabalha no laboratório com CRISPR, mas seria interessante chamar alguém que saiba só, né, a parte molecular atrás dessa tecnologia, que é fantástica. Quem descobriu, né, as duas pesquisadoras que descobriram ganharam até, acho que, o Prêmio Nobel de Química por isso. O CRISPR-Cas é um sistema que existe naturalmente em bactéria, para a bactéria se defender de vírus. Por incrível que pareça, as bactérias elas também são atacadas por vírus. E, mais incrível ainda, elas se defendem contra esses vírus. Então, o CRISPR-Cas, na verdade, é uma coisa que já existe dentro da bactéria. Essas pesquisadoras descobriram que a gente poderia utilizar para o nosso benefício, em laboratório, em qualquer outro organismo. Então, a gente chama isso de tesourinhas moleculares. Se o melhoramento genético clássico, você cruza uma espécie com a outra e sai aquele monte de genes na progênie,
E se na transgenia você mexe num determinado gene específico, mas você não consegue tirar o transgene de lá, com o CRISPR é diferente. Com o CRISPR, você consegue que essa enzima, que é a Cas, tá? Por isso CRISPR-Cas, essa enzima Cas, ela vai direto onde você quer, no pedacinho específico do gene. Então, eu quero que essas bases aqui do gene sejam retiradas. Então, essa enzima ela vai lá direitinho, corta essas bases específicas, e aí, por um processo de ligação normal do DNA, que qualquer organismo tem, chama de reparo de DNA, ele repara esse corte. Tá? Só que quando ele repara, você já não tem essas bases, e aí o teu DNA fica modificado. E aí aquela proteína que é produzida através desse DNA também vai ser uma proteína defeituosa. Qual que é o grande lance do CRISPR-Cas? Você pode retirar toda a parte de transgenia, porque essas mutações que a gente chama, essas edições, elas são herdáveis. Então, a próxima geração, ela já não vai ter esse pedacinho do DNA, entende? E aí você não tem pedaço nenhum de transgenia ali. Então, já não é mais um organismo transgênico. E aí você foge daquela regulação. É caríssima. E você foge também daquela coisa da opinião pública de demonizar os transgênicos. Então, por exemplo, a Europa, que é muito resiliente em plantar culturas transgênicas, já está revendo a postura em relação ao CRISPR, porque o CRISPR passa a não ser um transgênico mais, porque essas mutações que a Cas faz, ela é herdável para as próximas gerações. Então, o mecanismo básico é esse, é muito difícil de explicar, mas basicamente o CRISPR-Cas é isso. É muito específico, né? E está ficando cada vez mais. Não é só a Cas que faz esse serviço, existem outras enzimas agora que estão sendo descobertas que fazem o mesmo sisteminha de mutações no DNA. Bacana. E aí, como é que você, como é que a gente linka, então, nessa questão da transgenia com por que elas são importantes, né, para as quando a gente pensa em biofábrica, né, que isso traz ali, esse fato dessa melhoramento genético favorece ou desfavorece o uso dessas plantas como biofábricas? Isso é interessante, né? Então, vamos voltar no nosso exemplo inicial, lá atrás, do Taxol, né? Daquele composto. O que a gente faz? A primeira coisa que a gente precisa conhecer é como é que esse composto é produzido dentro da planta. Vamos pegar a planta como exemplo. Então, existem vias, né, por onde esse composto é produzido. E aí a gente vai estudar essa via e a gente vê que dentro dessa via aí, alguns genes são importantes, fundamentais para a produção desse composto. O que a gente pode fazer? Superexpressar esses genes através de tecnologia do DNA recombinante, né? Por transgenia. Então você faz esse gene produzir muito mais da proteína que é responsável pela síntese do Taxol. Então você aumenta o rendimento desse composto. Porque produzir qualquer tipo de composto a partir de célula é muito caro. É muito caro, né? E não é tão fácil, as células contaminam, né? Então, existe toda uma infraestrutura que a indústria precisa ter para poder fazer essa produção. Mas o gargalo maior é o rendimento. Partindo de quilos e quilos e quilos de célula, você tem miligramas de material. Então, se você consegue superexpressar um gene que é responsável pela produção do composto, você consegue aumentar o teu rendimento. Às vezes você precisa, às vezes a tua contaminação dentro de um bioreator, onde essas células crescem, é muito grande. Então você pode produzir essas células, modificá-las para que elas sejam menos suscetíveis à contaminação, por exemplo. Então tem várias coisas que a gente pode mudar no genoma desses organismos para aumentar rendimento, para melhorar a produtividade. É nesse contexto que entra a modificação genética. E pensando um pouco futuristicamente ou utopicamente falando, Wagner, você acredita que num determinado momento que a gente conseguir contornar essa questão do rendimento, né, se tornar a transgenia, esse melhoramento genético e as biofábricas ser uma coisa trivial? Quero produzir uma molécula, vou lá, boto e funciona. Você acha que isso pode ser uma vantagem para a geração de alimento? Por exemplo, eu quero fazer célula para produzir leite, para produzir carne, que a gente já teve um projeto sobre produção celular de carne, por exemplo. Você acha que isso tem futuro? Sim, já é uma realidade. A partir de células vegetais, a gente já produz, já é fato. Produz chocolate, a gente produz fibras de algodão,
né? Igual você está falando aí, carne a partir de células animais, né? Então já é uma realidade, sim, e cada vez mais a tecnologia vai avançar e vai ser uma aliada ao campo, né? Porque a gente pode usar menos terra, menos água, nunca vai substituir. Eu acho, né, que nunca vai substituir o campo, nunca vai substituir o que a gente já faz, melhoramento genético clássico. Sim. Mas é uma aliada muito importante, principalmente em centros urbanos enormes, como essas regiões metropolitanas aqui, né, onde a gente está, em São Paulo. Eu acho que é uma alternativa muito promissora. Não só a agricultura celular, como essas fazendas que hoje chamam de fazendas verticais, né? Onde você cresce plantas em água, em hidroponia, só que em prédios, né? Você também pode reutilizar a água, você utiliza menos fertilizante sintético, não polui tanto o meio ambiente. Então, eu acho que a gente está caminhando para isso, sim, sem dúvida nenhuma. É que eu já fantasio mais, eu já penso em missões no espaço, você produzindo alimentação lá de maneira mais fácil, que a gente não pode levar um pedacinho de terra. Pode, né? Mas é mais difícil para plantar, né? Já tem. Aliás, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, a parede celular é um dos componentes mais importantes para vencer a gravidade, né? Onde não tem gravidade, a planta fica pequena, né? Então, o pessoal já está vendo que mexer ali na lignina, mexer na parede celular, pode favorecer o crescimento da planta em ambientes sem gravidade. Como Marte, em ambientes como a Lua. Legal. Exatamente. Isso também já é uma realidade. A NASA está de olho. Eu tenho amigos pesquisadores que trabalham com isso, estudam a parede celular em condições sem gravidade. Que legal. Bom, o Wagner, a gente já está chegando para o final do programa, né? Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, principalmente o pessoal do ensino médio, final do ensino médio, que normalmente escuta mais a gente, para falar um pouco da universidade, né? Mas antes de você deixar essa mensagem, eu só queria... Porque às vezes a gente fala biofábrica e cada pessoa tem uma visão do que é uma biofábrica, né? Mas em termos extremamente concretos, qual que é o tamanho... Aí, com que você trabalha, qual que é o tamanho de uma biofábrica? A biofábrica, ela tem vaso de planta, ela tem bancada, ela tem o quê? O que é o seu laboratório? O que você precisa para trabalhar com isso? Uma biofábrica, Pedro, basicamente tem reator. Então tem tanque. Tá? Seja ela de levedura, de bactéria, de célula vegetal. Quando a gente está falando em célula, a gente está falando em tanque. Então a gente põe essas células em água com nutrientes para a célula crescer. E ela fica ali. Então você pensa numa indústria que tem um monte de tanque. Caramba, a minha visão era completamente diferente. Ainda bem que eu fiz essa pergunta, viu? Porque para mim a biofábrica era uma outra coisa. Essa é a biofábrica clássica, tá? Agora, se a gente pensar numa plantinha, uma planta, naturalmente como uma biofábrica, ela é uma planta. Então ela pode crescer onde você quiser, dentro da sua casa, você pode ter uma biofábrica, tá? Mas industrialmente, geralmente, quando eu penso em biofábrica, é isso. Beleza. Poderia deixar então uma mensagem pro pessoal, pra gente já ir encerrando? Eu acho que a mensagem principal de um pesquisador, de um cientista, é em relação à curiosidade, né? Então, se você perguntar por quê, tudo, sempre se questionar, sempre perguntar o porquê das coisas, desde por que o céu é azul, até por que essa plantinha cresce desse jeito, por que tem planta roxa, por que tem planta verde. Essas perguntas, essas curiosidades precisam fazer parte da gente, que a gente sempre tem quando a gente é muito pequenininho, mas que a gente vai perdendo quando a gente cresce. Então, eu acho que a gente não pode perder essa capacidade de questionar sempre. Por quê? E ir atrás e buscar o conhecimento e aguçar essa curiosidade com conhecimento. Eu acho que é a principal mensagem que eu passo para todos que estão escutando a gente. Demais. E porque sim não é resposta, né, Zequinha? Né, Célio? Obrigado, Célio, pela pauta. Eu que agradeço, Pedro. Sempre bom estar aqui gravando e aprendendo um pouquinho mais. Nossa, eu aprendo demais. Obrigado, viu, Wagner, pela aula aí, pelo jeito que você fala, também muito claro. Eu que agradeço, pessoal. Adorei participar. Muito obrigado. E muito obrigado a você que escuta sempre o Ciencion, nos ajuda a divulgar aí. Obrigado pelos números dos últimos programas. Dos últimos não, dos mais recentes. Porque tem gente, às vezes a gente fala últimos, mas não são últimos. São os mais recentes programas. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, no Twitter,
No Twitter não, o passarinho foi morto X. pelo X, pelo ex-Twitter, pelo Facebook, pelo TikTok ou pelo Instagram. E não esquece de passar o programa aí para o seu amigo, colega, conhecido, a pessoa que está no ponto de ônibus com você. Qualquer pessoa que você passar já vai estar ajudando, tá bom? A gente sempre volta na primeira, segunda e terceira sexta-feiras do mês. Até mais. Tchau. Esse episódio foi editado por Lucas de Alexandre. O maior medo de um streamer, o Wagner, é você gravar e descobrir que no final não gravou nada. Que terrível, né? Que terror.